Olá a todos, todas e todos. Um prazer. Meu nome é Yanara Galvão e estou a convite do projeto Cine Calçadão para falarmos sobre o cineclubismo, a atividade cineclubista no interior do estado de Sergipe. Estou como mediadora dessa ação, enquanto cineclubista e professora da Universidade Federal de Sergipe. Vim de uma atividade, de uma ação cineclubista que desenvolvemos por 6 anos consecutivos na periferia, no bairro de Artesãos, em Caruaru, Pernambuco, o Cine Alto do Moura, um projeto contemplado pelo edital nacional. Então, esse encontro com o Cineclube, com o ensino, com essa formação a partir desses espaços, de exibição, encontros mediados pelo cinema, e pelo cinema na sua diversidade, com esses aspectos, de democratizar realmente o acesso do cinema a todos os públicos, tanto em termos de formação de público, de espectadores críticos, como mesmo de todos os desdobramentos que essas atividades incluem. Então, estamos aqui com 2 pessoas convidadas, com experiências de cineclubismo no interior do estado de Sergipe, com projetos belíssimos, com propostas que a gente vai conhecer mais a partir desse nosso encontro. Estamos com Givanildo, do projeto Pescando Memórias, no qual desenvolve, que acontece na comunidade de São Brás, aqui em Sergipe, onde acontece o Cineclube Siri. Então, a gente vai conhecer um pouco mais dessa experiência com o Givanildo. E estamos também aqui com o Zaninho, que desenvolve o Cineclube, o projeto Cineclube Sala 7, que acontece em Lagarto. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco dessas experiências no interior do estado, de trazer um pouco dessa relação, como é que aconteceu essa relação com o cinema, com o cineclubismo, como está acontecendo, os desafios que estamos no momento de pandemia, então, desses encontros presenciais e se conseguiram, se estão conseguindo dar continuidade à atividade nos dias atuais. E daí a gente vai trazer um pouco mais das especificidades do que é o Cineclube para o público ouvinte, a partir dessas experiências. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem, dependendo do horário que for ouvir. Iniciei o projeto Pescando Memórias junto com Isabela, minha esposa, em 2012. A Isabela já tem uma caminhada maior, produção cultural e outras questões, outras coisas que ela a atividade que ela já vem desenvolvendo. A gente se conheceu em 2012, conheceu não, a gente já se conhecia na capoeira, mas que sou professor de capoeira também, e ela era aluna na época e a gente se conheceu lá. Namoro em 2011 e 2012 a gente criou o projeto Pescando Memórias, o primeiro edital de oficinas culturais do governo do estado de Sergipe. Abriu esse edital, a gente participou, foi contemplado e aí a gente criou o projeto Pescando Memórias, porque assim, os jovens na época tinha vergonha de dizer que era morador da comunidade do povoado de São Brás. A gente, com o intuito de estar mostrando a comunidade de uma forma diferente, dar visibilidade e de empoderar esses jovens de lá da comunidade, aí a gente criou o Pescando Memórias, que é um projeto de identidade cultural. Eu conto sempre a história que lá aqui no perto do São Brás, no Marcos Freire 2, tem uma escola estadual chamada João Batista Nascimento, onde a gente ia estudar. E o São Brás, sempre um pouco abaixo do Marcos Freire, porque é uma descidazinha na margem do Rio do Sal. No período que a gente ia estudar, não era calçado, a rua de acesso ao Marcos Freire, e era pissarra. Quando chovia, enchia de lama, a gente pegava um vaso de água, colocava um vaso de água de 2 litros, PET, que a gente levava até em cima, um pouquinho, questão de 300, 400 metros já era calçado já. E aí a gente lavava os pés e ia para a escola, com as pernas cheias de cinza. E chegava lá, os meninos chamavam a gente de caranguejo, de goré, essas coisas, Tinha discriminação. E quando a gente ia se enturmar, os jovens sempre perguntavam: você mora onde? Aí os meninos diziam: eu moro em tal lugar, e nunca moravam no São Brás. Então, por esse motivo, foi criado o projeto Pescando Memórias. Trabalhou com a oficina, fez 5 sábados, junto com a museóloga Vera L. e Isabela, que é historiadora, formada em História. Elas começou a trabalhar, a pesquisar como foi fundado São Brás, em que ano, quem foi o primeiro morador de lá, tudo, questão econômica. Depois, mais à frente, a gente pesquisou junto já com a UNIT, uma parceria com a Universidade de Tiradentes, e aí já fez uma pesquisa mais abrangente. Aí, de lá para cá, no caso, o projeto tem várias etapas, bem
rico nessa questão de trabalhar. Tem várias ações, mas o intuito sempre é trazer os jovens para perto, né, para a gente dialogar e com isso trabalhar essa identidade dele, né, mostrar que nós não temos que ter vergonha do que nós somos nem onde moramos, e sim no que a gente é e no que a gente vai se tornar, né? No meu caso, eu nasci numa casa onde tinha 12 pessoas, né? 12 não, minha mãe teve 18 filhos, mas morava 12 pessoas dentro de casa, onde a gente teve várias dificuldades, né? Muitas, em todos os sentidos, né? Econômico, diálogo e tudo mais. Mas assim, graças a Deus, Deus me conduziu para um caminho que hoje, né, eu não pensava mais assim, em que iria chegar, mas faço faculdade estou no 8º período de Serviço Social na UNI, também na UFS, eu faço engenharia de pesca, porém estou parado agora no momento, né, parei porque foi muita coisa, através dessa pandemia. E assim, o Cineclube Siri, ele entrou em 2015, né, a gente tem uma Praça Celso, que é uma praça de esporte unificado, que foi criado na época da Marta Suplicy, que era a ministra. E aí, quando ela fez no Brasil todo, teve um projeto tanto de audiovisual, assim, foi por região, cada região, pelo caso, o que a praça se identificava, assim, no caso, né, a gente foi audiovisual. E aí, participei lá numa vez do seminário, 2014, onde foi para escolher o que era que a gente ia querer lá na praça. E eu escolhi a questão do audiovisual, junto com alguns representantes, e mais à frente a gente teve o curso, foi eu e Luciana, que também era professora aí na UFS, se eu não me engano também. Era eu e ela que foram os alunos. A gente receberia uma bolsa durante 10 meses, recebeu uma bolsa durante 10 meses para a gente trabalhar na praça, o Cineclube, caso colocar um cinema alternativo para os jovens aqui do Marcos Freire 1, que era onde a praça é localizada. A gente foi para lá, para a Universidade ABC Paulista, passou uma semana, eu, ela e Isabela, e a gente aprendeu as técnicas de como manusear, né, os aparelhos e também como passar, como transmitir. Aí daí, lá mesmo foi criado o Cineclube Siri. O nome a gente pegou porque o bairro mais antigo era Siri, que hoje é conhecido como Conjunto João Alves, né? A gente colocou Siri por causa disso, é o Cineclube Siri. A gente trabalhou na praça durante 10 meses, colocando cinema. Também depois que terminou essa parceria em si, aí a gente expandiu mais, né? Porque assim, o projeto Pescando Memórias ele já trabalhava no Cineclube, mas não como o nome Cineclube. Aí sim, a gente colocava o cinema, começamos em casa, dentro de casa mesmo, com os jovens da comunidade, e posterior a isso, depois desse aprendizado na Universidade da ABC Paulista, a gente foi, né, ganhando mais espaço e começamos a levar para o interior, né, Porto da Folha, Monte Alegre também. Que bonita, né? Que bacana essa história, né? E essa potência mesmo, né? Do cinema que proporciona o encontro e a parte de atividades audiovisuais. A gente vai poder entender um pouquinho mais ainda, Givanildo. Vamos, né, conhecer um pouco dessa experiência com o Cineclube Sala 7, né, a partir de Zaninho. E a gente vai trocando, saber mais algumas especificidades com vocês, de como vem acontecendo a atividade, mas a gente vê a importância das políticas públicas, né? Você citou, desde os céus, né, de um edital do governo do estado, para incentivar mesmo atividades como essa, mas a gente vai trocando no decorrer. Zaninho, fique à vontade, por favor, né, nos conte um pouco de você, da sua relação com o Cineclube Sala 7, como ele foi criado. Olá a todos, eu me chamo Zaninho Urashima, né? Sou de Lagarto, e a minha relação com a sétima arte e a arte em geral já vem de muito tempo, desde a infância mesmo. Sempre gostei de arte, e o cinema foi uma das que eu tenho paixão mesmo, né? Minha ocupação é ator, sou cineasta, diretor, dramaturgo, também sou professor de teatro, né? Formado pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou produtor cultural e estou na área do cinema há algum tempo, e minha carreira de ator mesmo eu iniciei a partir de 2006, né? Depois disso fui engatando em outras áreas, né? Em 2010
participei de uma oficina de animação. Foi justamente dessas oficinas que foi acontecendo de cinema, né? Em que eu fiquei mais apegado à parte do cinema. E aí, com isso, em 2011 eu participei de uma oficina de teatro aqui na cidade, através do Cobras e Lagarto. E na companhia em si, na companhia de teatro, projeto de extensão, que era o Cineclube Sala 7. E junto com o diretor do grupo, a gente foi construindo esse caminho do Cineclube. Infelizmente ele faleceu em 2012, mas eu dei essa continuidade até hoje do Cineclube. E assim, né? O Cineclube já passou por várias coisas nesses tempos. Apresentamos vários filmes e também já participou, já foi inscrito na MFL, que é a Mostra de Filmes Livres. Escrevi o Cineclube algumas vezes, na verdade. E a gente vem desenvolvendo esse projeto sempre que de 15 em 15, né? Na cidade. Com a pandemia, a gente teve que procurar uma forma de poder apresentar os filmes para as pessoas, né? As pessoas sempre procuram quando é que vai ter uma sessão? Aí eu tive que reinventar, e a partir disso eu criei um tema que é o Sessão Quarentena, né? Onde as pessoas elas assistem os filmes no meio da pandemia, só que online. A gente teve que arrumar um jeito de poder assistir esses filmes através de internet mesmo, né? Por conta da pandemia. Mas o Cineclube, ele também assim, teve que receber alguns incentivos, como quando teve agora a Lei Aldir Blanc, a gente foi contemplado. E nós não tínhamos assim praticamente nada, né? Porque no início até tinha, mas aí a companhia ela acabou que teve um assalto e aí levaram todo o equipamento e a gente perdeu tudo e tivemos que, e ainda assim a gente continuou, né, com o projeto. Mas assim, projetou mesmo, a gente tinha que conseguir emprestado com a educação ou com algum conhecido que tinha um aparelho, podia emprestar, e a gente foi desenvolvendo os filmes, mostrando os filmes para as pessoas dessa forma, pedindo emprestado um e outro. Mas aí aconteceu que a gente conseguiu um projeto, né, na Lei Aldir Blanc, e conseguimos adquirir, projetou para a gente poder fazer, né, esse projeto acontecer. E agora assim, a gente, no meio da pandemia, a gente está com esse processo de exibição através do Sessão Quarentena, e agora a gente está com um tema sergipano, né, e estamos exibindo filmes da Sergipe, de vários produtores sergipanos. A gente sempre está procurando, porque as pessoas aqui, elas sabem que em Sergipe tem cineastas, mas não conhecem os trabalhos assim, né? E ao exibir esses filmes, as pessoas ficam lisonjeadas em, nossa, lá, Sergipe realmente tem produção cinematográfica e uma grande produção, assim, são pessoas que fazem filmes muito bem feitos, né? Quando elas assistem, assim, e aí elas ficam maravilhadas. E eu trago isso para as pessoas. O Cineclube ajuda as pessoas a entender como é essa parte do cinema e as suas dificuldades, suas vitórias. Elas conhecem essa aproximação através dos produtores. E a gente traz os produtores para perto do público, né? E eles conhecem, eles conversam com os atores, com os diretores e ficam assim, maravilhados, né? As pessoas aqui, elas são cultuadas à cultura, né? A gente aqui na cidade gosta muito dessa parte de artística, principalmente nas áreas, na área do cinema, né? Elas, além de assistirem, né, também tem esse negócio de fazer. Tem pessoas aqui que gostam de gravar clipes, né? E isso é sétima arte sendo envolvida. O cinema em si está trazendo para que essas pessoas elas possam entender melhor cada vez mais, e junto a isso o Cineclube vai levando elas para conhecer, né, o cinema em geral. Maravilha, Zaninho.
também a sua experiência com o Cineclube Sala 7. Eu vou agora porque vocês trouxeram muito, né, nas falas de vocês sobre o que é o Cineclube já, né? E só para a gente pensando nesses públicos também, né, que estão nos ouvindo, fazer um pouco um retrospecto do cineclubismo no Brasil e assim com foco aqui em Sergipe, que é o tema desse nosso encontro. E assim é interessante que é isso, né? Os cineclubes eles começam a existir, a acontecer no Brasil. Né, pensar que ali com o advento assim do cinema, né, que é oficializado ali nessa virada, né, do século XIX para o século XX, e a gente vai ter essa história oficializada. Eu sempre gosto desse termo porque existem outras histórias que não são essas, né, as oficiais, porque as experiências com cinemas existiam mesmo anterior, né, a exibição pública que a gente conhece dos irmãos Lumière ali na França, né, em Paris, em 1895, né? Mas é entender que os cineclubes eles começam a existir logo no início do século passado, né, do século XX, e já inclusive questionando também esse lugar, né, do encontro do cinema e em torno desse advento da tecnologia naquele momento, mas pensando o cinema enquanto essa arte coletiva. Então a gente vai os primeiros encontros, né, em torno de que já tem uma relação com essa associação cineclubista ali. No Brasil vai ser com o Grupo Paredão, 1910, imaginem, né? Mas a gente vai ter o primeiro cineclube oficializado no Brasil, já um pouco dessas experiências que vêm acontecendo na França, né? Que inclusive vai originar essas ambiências de cineclubes, eles vão originar movimentos estéticos do cinema. Isso é interessante, né? A Nouvelle Vague francesa vem dessa ambiência, desses encontros, né? E no Brasil, a gente vai ter em 1928 o primeiro cineclube oficializado, que é o Chaplin Club. Tem 2 anos, né? Depois a gente tem uma lacuna, porque a gente está vivendo uma fase de ditadura, pensar que esses processos políticos intervêm. Ao mesmo tempo, as ambiências de cineclubes são esses espaços de resistências, né? Onde se traz tanto para democratizar o acesso, como Zaninho estava trazendo a experiência das pessoas vão, né, assistir aos filmes realizados em Sergipe e ficarem admirados, né? E a gente já vem com essa experiência há tempo aqui, tanto de ter acesso e um espaço de pensar, né? Pensar mediados pelos cinemas. Então, essas ambiências surgem críticos de cinema, cineastas, movimentos estéticos, né? A partir dessa experiência da França, mas no Brasil já vinha acontecendo e vai realmente crescer, né? Ali a década de 1940, o Clube de Cinema de São Paulo, que é fechado também na ditadura, mas após, quando acaba a ditadura, ali o Estado Novo, né, em 1947, retoma o movimento cineclubista no Brasil, né, na década de 1950 vai ser, inclusive, criado já o Conselho Nacional de Cineclubes, e então o movimento passa a ser organizado. E no Sergipe, a gente, só para não me estender mais, em Sergipe a gente vai ter experiência aqui com os clubes de cinema que estão acontecendo no Brasil desde a década de 1950, e o Clube de Cinema de Sergipe, na década de 1970, vai ter uma influência muito forte, né? Trazendo essas filmografias que não estavam sendo vistas no cinema já nesse modelo, nesse circuito comercial. Então é pensar que os cineclubes são essas janelas de exibição para essas filmografias que não estão sendo exibidas dentro desse formato comercial de cinema, e pensar que é isso, que é juntar pessoas mesmo, essa associação de pessoas para pensar através dos filmes, levar os cinemas. Eu acho que isso está muito relacionado ao momento contemporâneo, com o advento da internet, com essa expansão das tecnologias também, né, como a experiência de Givanildo, trazendo ali um projeto que é o Pescando Memórias, que trabalha a memória local, e aí quando se tem a oportunidade de aprovar um projeto audiovisual, isso só vai fortalecer projetos que já têm um intuito ali, começa com a capoeira, que começa, né, o Cineclube Seri, no caso do Cineclube Seri, né, você vê como é que está tudo, os cineclubes estão associados. Esse tipo de experiência, vindo para uma experiência mais contemporânea. E como a gente também entende como os fomentos, como os incentivos do município, do estado, né, em nível federal também, são importantes. Porque é pensar que os cineclubes são atividades continuadas, né? Então, uma mostra de cinema é muito bacana, mas uma mostra de cinema em si, ela não quer dizer, né, que ali está instituído um cineclube. Então, pensar que cineclube, eles são ações, né, é uma atividade que é formativa de cinema.
Então, prevê uma atividade continuada, né? Está muito voltado para essa formação de públicos de cinema, pensar que tem perfis diferenciados. A gente está aqui com 2 exemplos disso, né? Com 2 projetos, um de cineclube diretamente, um outro que vai originar um cineclube. Então, tem esses perfis diferenciados, voltados para públicos diversos e que traz alguns desafios, que é essa questão, como não tem fins lucrativos, que isso é uma das características, né, do cineclube, não ter fins lucrativos. Por mais que possam ter contribuições associados, mas ela é uma atividade de inclusão, né, de democratização do acesso. E num país que não se vê, e já há algum tempo, né, a gente tem essa relação excludente com o cinema, então a atividade cineclubista, ela cada vez vai se fortalecendo mais a sua importância. Mas é isso, aí eu queria voltar para vocês perguntando, né, porque trazendo essa questão do desafio da sustentabilidade, que vocês de alguma forma já mencionaram, eu queria saber isso. No caso de Ivanildo, nos dizer um pouco como é que acervo de cinema vocês estão trabalhando, como é que vocês estão acessando, né, com o Cineclube Seri, que acervo que vocês têm acessado, que filmes, né, e como é que vocês têm pensado a sustentabilidade do Cineclube, se ele está acontecendo no momento. A Isaninho, fique à vontade também para acrescentar. Então, quando a gente iniciou o Cineclube Seri, a gente estava com Luciana Oliveira, como ela trabalha na área, né, assim, ela é formada na área e tudo mais, e tem muito acesso, né, a Verlane Amaral, entre outras, né, cineastas aqui. A gente exibiu muitos filmes sergipanos, né, no caso Muriel May, Madonna, tem a Madonna, teve vários filmes que a gente pegou, né, de produção mesmo, Caixa d'Água, né, mostrando como era lá e tal. Quilombo lá na Caixa d'Água, entre outros foi vários filmes bacanas, né? A Caixa d'Água com o Quilombo é esse, é Velano de Moraes. Isso. Mas foi vários filmes mesmo que a gente colocou aqui, né, para os meninos conhecerem, contando a história, né, desses cineastas, né, aqui mesmo do estado. Porém, assim, quando a gente finalizamos, né, no caso, essa etapa que foi de 10 meses, como o Lu, ela já tem as outras atividades, a gente ficou com o Cineclube, no caso com o nome mesmo em si, com atividades junto ao projeto Pescando Memórias. A gente já recebemos também vários filmes do Ministério também da Cultura, né? No caso a gente recebeu, só que era em DVD, né? Vários DVDs, né? No caso foi 20, se eu não me engano, foi 15, por aí. Mas assim, nosso acesso está sendo mesmo pela internet, sempre exibimos filmes, né, com essa questão voltado para a identidade. Então, Tapete Vermelho, a gente exibiu também falando um pouco de política, né? No caso, o Leandro Hassum, bem engraçado, que é o candidato honesto, mas falando bastante pouco sobre a política. E também a gente colocou alguns filmes também, como Shaolin do Sertão, que é bem engraçado, mas também ali você vê que tem todo o contexto, tanto falando do sertão em si, né, da questão da identidade, como também falando um pouco também da política, como ela ocorre, né? Que eu acho interessante a gente sempre colocar para os jovens que, mesmo que a gente não goste, né, em si da política, mas a política que eu falo, né, no caso governamental, ela sempre vai acontecer, né? Sempre vai ter, sempre vai existir, a gente não pode correr, porque tudo envolve, né, política no caso em si. E aí, no caso, o nosso desafio foi pego assim, através da internet, né? Posterior, questão mesmo de hoje, como tá o Cineclube, a gente hoje, o projeto Pescando no Cineclube, ficou um pouco parado em si, por questões mesmo de distanciamento, né, pessoal? Porque assim, a gente sempre trabalhou mais atividade presencial, não trabalhamos atividade online, porque assim, o projeto ele tem outras extensões, né? Tem outras coisas para a gente fazer, e no caso a gente está dando assistência hoje a famílias dos jovens, né, que a gente atendia, que era 63 jovens, né, em si, 63 adolescentes e jovens, mais algumas crianças. A gente está dando auxílio às famílias dele, tá com cesta básica, em parceria com a CUFA, em parceria com outras instituições, que a gente possa estar dando esse auxílio nesse momento. Então, o foco nesse momento foi fazer isso. A gente atendeu no projeto, no ano passado cerca de 800 pessoas. Esse ano a gente até agora está em torno de 250 por aí. E a gente está dando esse auxílio. Mas assim, em termos do Cineclube mesmo em si, a gente deu essa parada momentânea, mas porém, né, questão mesmo também de recurso,
é bastante complicado, porque se a gente não tem um auxílio, né, do governo no geral, é complicado a gente manter, porque sempre quando a gente vai levar para o interior mesmo, eu fui levar para Monte Alegre, 2 horas de viagem praticamente, e lá ainda para você entrar, como foi no Povoado Maravilha, é cheio de uma pista muito ruim o acesso, sabe? As pessoas, quando a gente colocou na praça, foi a maior alegria, foi um momento de muita alegria, né, para o pessoal. E a dificuldade é grande, né, da gente ter lá, a gente levou o nosso projetor, nosso computador, né, mas eles mesmos lá não tem nada, né, mal energia, né, e para pegar a luz foi um pouquinho complicado também, mas assim, a dificuldade muito grande, né, porque a gente não tem gasolina, você tem que botar lanche pro pessoal, a gente foi que comprou, saiu na mercearia pedindo lá, né, pipoca e tal. Pra gente é um pouco complicado, né, eu acho, né, porque não é me engano, né, a palavra, mas assim, é difícil, né, você tá fazendo isso, só faz mesmo quem gosta, né, porque, assim, se for olhar para essa questão mesmo de recurso, é bem complicado, a gente não tem acesso a recursos para a gente estar fazendo uma atividade bastante produtiva, né, para as pessoas que recebem, porque o Cineclube ele tem o foco de debater, né, de conversar sobre aquele filme, assim, a gente dialogar em cima do filme, né? Então, se a gente não tem possibilidades, né, de fazer assim, essa interação, que muitos jovens mesmo no interior é mais, eles, né, os jovens as pessoas no geral, quando você tem lanche, tem umas coisas, eles encostam mais um pouquinho, né, para você conversar e fica mais fácil. Aí é mais ou menos isso aí. Que maravilha, Givanildo. Isabela, né, que vocês estão em parceria nesse projeto. E é isso, né? Quando a gente traz essa questão da sustentabilidade, entender que como uma atividade sem fins lucrativos, ela demanda, né, meios de continuidade, de sustentabilidade, e tão importante por isso as políticas, né, de fomento. Enfim, que bom saber, né, toda essa relação. Você falou de Luciana Oliveira, que tem uma relação, né, com o Cineclube Candeeiro, que originou a Mostra Guibé de Cinema Negro de Sergipe. Então, são pessoas muito importantes nessa militância pelo cinema e nessas parcerias que faz, né, com outras, desde associações de bairros, atividades culturais que acontecem. Um cineclube foi criado também no Instituto Federal de Sergipe, pensando nessas experiências mais contemporâneas, né? E trazendo eu citei o Clube de Cinema de Sergipe, né, que é aqui em Aracaju, mas tem um filme, que é outro filme muito legal, que é o Super Frente Super 8, da Moema Pascoini, que trata um pouquinho dessa ambiência, né, ali da década de 70. Mas para passar essa, né, palavra para Zaninho, para trazer essa experiência com o acervo, como é que tem sido. Você trouxe até um pouquinho na sua primeira fala, Zaninho, mas o que você quiser complementar, sabe, né, a partir da experiência de vocês. E que bom que conseguiram aprovar, né, um projeto pela Lei Aldir Blanc, que dá condições. E entendemos, Givanildo, totalmente, né, essa dificuldade. Já é um outro perfil de cineclube, um projeto social, tem outras demandas urgentes nesse momento, né? Uma fase de pandemia que vivenciamos, um estado de exceção, numa política de desmonte, infelizmente, que afeta a todos nós de alguma forma. Zaninho, fica à vontade. Então, como o nosso colega Givanildo, o acesso é pela internet, né? Porque a gente tem um conhecimento de algumas pessoas que trabalham na área do audiovisual e, assim, tipo, muitas vezes a gente não consegue o contato de produtor para poder exibir o seu produto no cineclube, né? Porque mesmo que seja uma produção, assim, muito de um custo muito alto, né? A gente não consegue, como por exemplo, Parasita. A gente já exibiu no cineclube, mas tipo, não tem, eu não tenho um contato do produtor que é lá do Oriente, mas é um filme muito bom para ser exibido e as pessoas elas querem ver, elas querem ter esse contato para poder conversar, para poder falar e debater sobre o filme. E outras produções, como por exemplo, como Vou Rifar Meu Coração mesmo, que é uma produção daqui, né, do Nordeste, e tantos outros, né, que a gente vai tendo um contato com um produtor, um diretor, e vai
trazendo esses filmes. Mas ultimamente a gente está nesse caminho, né? Eu tenho um Instagram de aí eu vou conversando com tem um fórum sergipano do audiovisual, né? Lá tem muitas pessoas que conhecem vários produtores, são diretores, e que a gente vai tendo essa fonte, esse link, né? E vai enchendo esse acervo, né? Vai colocando os filmes para ser exibido no Cineclube através desses contatos. Mas a gente também vem procurando também além, né? Além disso, vai procurando na internet os contatos, e se não conseguir contato, a gente vai exibindo os filmes através da ousadia, né? Digamos assim. Sim, é interessante, né? Como os cineclubes são esses espaços de resistência, né? É lógico que é atravessado pelos seus tempos, né? Quando a gente fala sobre esses aspectos de sustentabilidade, no caso do Cineclube Cine7, está relacionado, né? Tá vinculado à instituição, à UF, de alguma forma, né? Mas isso também não alivia os desafios, né, Zaninho? E aí o que a gente sugere sempre com essa questão dos acervos de cinema, né? O Cineclube é esse espaço que filmes que tem inclusive um lema, que é filmes são para serem vistos. No entanto, por outro lado, é um lugar que pensa também, né, essa questão dos direitos autorais, assim, e não é pensando para atender totalmente, mas é para provocar, né, o pensamento de direitos autorais mais democráticos. Então, se por um lado não deixa de exibir os filmes, por um outro também que provoca essa discussão. Então, o que a gente sempre sugere, né, tem muitos filmes que estão disponíveis para exibição cineclubista, vocês citaram alguns, né, algumas plataformas como a Videocamp, a Taturana Mob tem filmes, né, que através de inscrição se consegue exibir. Esses acervos, inclusive DVD, que Givanildo citou, do extinto, infelizmente, Givanildo, do extinto Ministério da Cultura, né, nesse desgoverno que a gente vivencia em nível federal, que extinguiu o Ministério da Cultura, né, a Secretaria do Audiovisual, projetos como esses. Mas, assim, a gente tem e tem esses realizadores locais. Então, a gente sempre sugere que nas realizações locais, né, se passe um e-mail, né, se peça, se entre em contato, porque as realizadores têm um contentamento tanto de exibir o filme dentro dessas ambiências, assim, sem fins lucrativos, de formação de público, e, né, como um respeito mesmo aos realizadores, né, quem está realizando deve ser criado em breve uma plataforma com filmes que estão acontecendo, né, que estão sendo originados a partir de TCCs, né, sendo produzidos por discentes da UFES. Givanildo tocou no Murão Meio, que inclusive foi o resultado de um TCC de Aldo Monção, né, um filme que circulou na Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é um filme muito interessante. Né, Zaninho trouxe outros exemplos. Agora vou rifar meu coração, que não é da Sergipe, Ana Ripper, enfim. Então tem uma produção, né, de cinema independente que a gente não está vendo na TV privadas, enfim, que é muito interessante, assim. E os cineclubes são esses espaços mesmo, né, essas janelas de exibição. E é pensar que tem públicos diversos, né, e cineclubes voltados para perfis infanto-juvenis, um público mais adulto, cinematografias negras, LGBTQI+, enfim. Então, pensar os cineclubes dentro desse formato diversificado. Alguns atendem a todos, né? Perfis, e alguns têm uma proposta mais direcionada a um determinado perfil de público e discussões. É pensar o cinema nesse viés cineclubista, nesse sentido. Mas eu acho que é isso, né? Então, a gente entender, falando de públicos, né, qual seria o público-alvo de vocês. Vocês mencionaram de alguma forma indireta, mas é interessante entender que públicos que estão frequentando e a que públicos vocês direcionam, né, os filmes, ou se alternam isso. A gente aqui, professora, a gente tem um certo cuidado, sabe assim, com essa relação, porque a gente exibe vários tipos de filme. Mas o nosso foco assim é abrangente, né? A gente tem vários públicos, mas a gente sempre está colocando, avisando as pessoas qual o tipo de filme que vai ser exibido,
e por idade, mas a maioria dele tem muitos filmes que são livres, mas a gente sempre está colocando, avisando ao público qual tipo. E sempre eles perguntam, mesmo o público, né, está sempre perguntando qual é qual o tipo de filme para ser exibido, e a gente sempre está avisando. Então, o nosso público-alvo sempre foi os jovens, né? Porém, assim, a gente, dependendo do lugar e da temática que a gente vai utilizar, a gente sempre não restringe, né? No caso, a gente exibiu aqui no Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro, na comunidade, e as senhoras veio assistir o filme, né? Convidada para assistir também. Isso aí a gente não restringe, não, mas assim, o foco nosso é os jovens, porque você trabalhando jovens, né? Consequentemente, eles levam para dentro de casa, né? Trabalha a família também, né? Fala com a mãe, né? No caso, a família no geral. Mas assim, jovens, criança, adolescente, esse é o público-alvo nosso. Muito, muito importante, assim, essas colocações, e a gente sabe, a gente sempre orienta nas oficinas, nos encontros, pensar que existe uma classificação indicativa ali, que não é mais censura, né? Alguém usa esse termo censura, foi no período da ditadura, por mais que a gente esteja vivenciando determinados tipos de censura, mas não tão legitimadas, mas a gente sempre orienta que classificações indicativas, né? Indicado para menores não é indicado para menores de 10 anos, 12, 14, principalmente, Givanildo, vocês que trabalham com esse público infanto-juvenis. Entender que está relacionado mesmo a uma questão mesmo de uma maturidade intelectual para determinados conteúdos. É uma orientação prevista no Ministério da Justiça que está relacionado a esse cuidado. Sobre faixa etária de idade, a gente sempre coloca, né, essa questão, mas assim, se falando de público, né, eu estou falando de público-alvo, né, assim, não, vamos supor, quando eu vou colocar um filme, Shaolin do Sertão, a gente sabe que é de 12 anos, um exemplo, aí abaixo disso a gente conversa, um exemplo, você é exibir numa comunidade, na rua, tá entendendo? Você conversa ali no entorno com a família e diz, olha, o filme é indicado para 12 anos, então... mas como você, um exemplo, eu digo um exemplo, como é que você vai restringir nesse caso, né? Porém, a gente sabe que o trabalho é feito por faixa etária de idade, né? No caso, cada filme, eu não vou colocar um filme que tá lá 16 anos para um menino de 12 anos. Geralmente é assim, quando a gente vai para a comunidade, a gente escolhe um filme livre, tá entendendo? É um filme bem acessível, assim, para que todos possam assistir, seja de criança até o idoso, não tem essa questão. Mas, assim, sobre isso tá tranquilo. Sobre a questão de faixa etária de colocar, a gente tá ciente. Maravilha. Como a gente está falando, vai ter um público os ouvintes, né? E eu acabei emendando, porque Zaninho acabou tocando nesses aspectos, né, já que trabalham com públicos diferenciados. Mas é isso mesmo, Givanildo, essa experiência que a gente teve. Quando a gente vai trabalhar com público geral, a gente vê classificação indicativa de 12 até 14 anos, né, que são filmes mais leves. Agora, gente, como é que a gente faz, né? No caso do Cineclube Sala 7, está acontecendo, né, nesse modo remoto, com as exibições no modo assíncrono, né, que a gente tem acesso ao link e depois ao bate-papo no encontro simultâneo. Então, como é que a gente faz para acessar? Então, para acessar ou para poder conhecer mais sobre o Cineclube Sala 7, a gente tem a página lá no Instagram, né, que é o Cineclube Sala 7, e a gente está sempre divulgando os cartazes, né, das sessões, da sessão quarentena. Qualquer dúvida é só perguntar lá, a gente tá sempre respondendo, está sempre online respondendo as dúvidas, quando vai ser a próxima sessão, tal, lá sempre tem. E nos cartazes sempre vai dizendo o dia, o horário, que vai ser o que vai acontecer, o bate-papo, né? O filme da semana. Oba, vou sair daqui e já vou acessar lá, viu? Givanildo, ele nos sinalizou que não está acontecendo o Cineclube agora, né? O Cineclube Siri, mas é um projeto que vai retomar. A gente está atravessando, vai conseguir, para conhecer também um pouquinho do projeto de memória de vocês, né? O Pescando Memórias. Então, como é que a gente faz para conhecer? Então, Instagram, tem lá do projeto Pescando Memórias, tem também o Face, né?
projeto Pescando Memórias, e do Cineclube também tem a página lá no Face também. Mas porém no projeto, assim, lá já tem contando um pouco, né, da história, né, tudinho, de como surgiu as coisas. Porque a gente trabalha por etapa, né, etapa do cinema, tem o cinema, tem o turismo, meio ambiente e várias outras etapas, que foi a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta etapa que a gente iniciou. Só indo lá para dar uma olhadinha para entender melhor, porque são várias, muito facetado o projeto, né? A gente trabalhando várias coisas, para não só a comunidade, mas no geral. Zaninho e Givanildo, gratidão, viu, por esse encontro. Givanildo, também correr aqui para conhecer, né, o projeto de vocês, assim, e eu acredito que depois desse nosso encontro, né, que o podcast for, né, divulgado, a gente, sem dúvida, né, vai ter um público aqui em Sergipe, fora, que vai acessar as propostas de cineclubes. Muito importante, gente. Então, gratidão por esse encontro, né, mediado novamente pelo cinema, né, e o cinema que dialoga com tantas outras artes, né, com a cultura e essas memórias locais, enfim, e universais. Eu gostaria de agradecer, né, pela participação no podcast, agradecer a professora Daniela, né, que fez o convite através de Lucas, e você está mediando, né, esse encontro, que a gente reconhecido, né, que a gente mostra essa parte do cinema que muita gente não conhece, que são as pequenas produções ou até mesmo as grandes produções que muita gente não tem acesso ao cinema. Lagarto mesmo é uma cidade que não tem cinema ainda, mas é um sonho que a gente está buscando, né? E eu acho que o Cineclube é esse cinema do público, né, da população, em que as pessoas podem assistir esses filmes e conhecer mais sobre o cinema em si. E a gente está sempre buscando para que as pessoas conheçam o Cineclube, né? E o cinema através do Cineclube mesmo. Sim, Zaninho. E assim, esse cinema, né, é tão diverso que os cineclubes apresentam, né? Quanto mais cineclubes, melhor. Gratidão a esse encontro, gratidão a Dani, Daniela Noronha, né, que a gente inclusive divide a disciplina Cinema, Educação e Direitos Humanos, a Lucas, Thalia, e vida longa ao projeto Cine Calçadão, que também vai se reinventando, trazendo propostas diferenciadas, provocando os públicos, ouvintes e espectadores. Então, gratidão pelo encontro, gente. Eu agradeço a vocês também, muito obrigado por ter convidado aqui a gente para falar um pouco da experiência, né? E também dizer ao irmão do Cineclube Sala 7 que vamos resistir, ficar forte, que essa tempestade vai passar e a gente vai voltar a exibir presencialmente, se assim Deus permitir, né, Jesus? Eu só quero dizer que estamos juntos, viu? Ninguém só tá bom de ninguém. Tamo junto, gente. Valeu.